Mas eu acho que esse era um caminho e volto a dizer, se a gente revela jogador, se a gente vende, essa receita chega. Uma forma interessante que o Luciano falou há poucos instantes, que essa visibilidade que um patrocinador poderia obter para ajudar a base, seria a base jogar nas preliminares. Fica muito difícil para um patrocinador. Um patrocinador que não tem a base jogando. Você vai mostrar uma mercadoria numa segunda-feira. Não pode. Sem público. Sem público, estádio vazio. Então, você quer ter sua mercadoria vista pelo público e televisionamento. Claro. A mídia toda envolvida. Eu acredito. Seria mais. Eu acredito que o mesmo patrocinador do profissional que fosse também das divisões de base. Quando se fosse fazer um contrato, se ele acertava lá. Exato. Vai ser o e eu acredito que seja, não? Não sei informar, eu acredito que não. Né, mas aí eu volto a dizer, é o que eu estava falando. Não sei como é que funciona o departamento comercial, como é que é esse contrato aí. O ideal seria que alguém lá se pronunciasse. Porém, eu não consigo ver essa funcionar dessa forma. O patrocinador master do clube patrocinar também a base. Por quê? Porque ia ser uma verba só destinada ao clube. E a gente sabe que o clube hoje passa por dificuldades e essa verba não ia chegar na base do mesmo jeito. Então por isso que eu acho que a solução para manter a base no momento, na atual gestão, na atual situação financeira do clube, como a gente se encontra, seria ele ter seus próprios patrocinadores, que concordo com o Luciano, fica realmente difícil já que você não tem. E aí não seria um patrocinador, seria realmente um parceiro, um cara que está ali querendo ajudar a troco de não receber nada como retorno. Né? Então eu acho que seria mais dessa forma, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, mas existem pessoas abnegadas e que estão dispostas a isso. Eu não vejo dessa forma do patrocinador master, realmente eu acho difícil devido à atual situação financeira do clube, entendeu? Ok. Muito difícil o treinador começando, né? A gente com essa história de aprendiz, isso começou com o Tininho lá, todo mundo chamando Tininho de aprendiz, um abraço para Tininho, que se comprometeu a vir aqui no programa também. Tô cobrando, viu, Tininho? Sei que você tá ouvindo aí. Um forte abraço ao meu amigo Tininho. E isso começou, essa brincadeira com o Tininho, e agora estão falando isso com o Marcelo, é assim, eu não vejo o Marcelo como aprendiz, não. Ele pode não ter experiência como treinador, mas Marcelo tem uma história no futebol, inclusive no Santa Cruz, certo? Marcelo é um goleiro que foi Charles Miller, ganhou o prêmio Charles Miller, é um goleiro campeão, tem títulos, tem um currículo. Então ele não é um cara inexperiente, não. Ele sabe o que é futebol. Agora é muito difícil você fazer futebol quando você precisa mexer no time e você não tem peça para mexer no time, certo? Ele tá ali também um pouco engessado. Eu sei que ele tem cometido erros, tem feito algumas substituições, mas a Marcelo eu acho que deve dar um desconto, porque além de não ter peças, ele não teve tempo ainda para conhecer realmente o elenco. E ele tá chegando agora. Ele não conhece ninguém, não tem jogador dele, não tem essa história de foi ele que trouxe, não foi ele que trouxe, o time tá aí, é o mesmo time, mudou uma ou outra peça e ele tá tendo que se virar. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com o Marcelo e esperar que a diretoria possa trazer algumas contratações aí, para que aí sim a gente possa cobrar mais do treinador. Eu queria aproveitar o momento aqui para dizer, né, que o pessoal lá de Pesqueira poderia escutar um pouquinho mais o nosso amigo Luciano aqui, que a gente tem alguns dados aqui da história de Luciano como profissional do futebol, né? E Luciano permaneceu no Santa Cruz de 65 a 75, conquistou o pentacampeonato, junto com toda a sua equipe, obviamente, e até hoje Luciano é o quarto maior artilheiro do campeonato pernambucano. É verdade, 174 gols. E veja só, uma das Copas do Mundo mais importantes na história da seleção brasileira, que foi a Copa de 70, né? Luciano esteve entre os 40 jogadores que poderiam ter disputado a Copa, né? Os pré-selecionados. Não foi disputar, mas estava lá brigando por essa vaga também. Então, eu queria dizer que, como torcedor do Santa Cruz, é um orgulho para mim estar do seu lado, tá podendo falar isso aqui para tantos outros tricolores que estão ouvindo aí, e que eu espero que essas pessoas que não lhe ouviram
passem a ouvir um pouco mais você, não só você, mas todas as pessoas que têm essa experiência toda que você tem e que sabem como é que se faz futebol. Nós tivemos a oportunidade, quando nós estávamos, como eu comentei isso lá em Pesqueira, eu estava com o presidente da Federação Pernambucana. Certo. Eu estava com ele dentro do estádio lá. Não, o Evandro Carvalho. Evandro. Eu estava com ele, comentando com ele. Um dos jogos lá em Pesqueira da fase semifinal, quando Pesqueira subiu para a primeira divisão, eu estava com ele lá dentro do estádio, dentro do campo. A gente estava olhando o gramado. Na época nós estávamos olhando o gramado. E eu comentando com ele, presidente, não dá, tem que melhorar, tem que arrancar tudo isso. Isso o ano passado. Antes de se classificar. Antes de se classificar. Eu estava mostrando para ele que o campo, o gramado nosso, em Pesqueira, não tinha condições. Tanto o gramado como o local do estádio. Não tem área para estacionamento. Então, como é que você quer ter um estádio de futebol sem local para estacionamento, para o público ir de carro e tudo? É verdade, não tem Então, condições. O negócio é difícil. Olha, Então, Rodrigo, quando eu falava isso para eles, eles achavam que eu estava sendo muito rigoroso, as exigências. Eu digo, olha, tem tanta coisa, se a federação for olhar direitinho aqui, isso daqui ele não vai dar condição para você, para jogos, numa série A do Campeonato Pernambucano. E foi o que aconteceu. Pronto. Olha, Rodrigo. Eu concordo com o que você está dizendo e eu queria relatar um fato aqui. No jogo contra o Belo Jardim, nós estivemos lá na cidade de Belo Jardim, a equipe do Loucos pelo Santo fazendo a cobertura do jogo. E antes da partida começar, eu estava dando uma volta pelo gramado. Eu e Constantino, Tininho, estava lá já esperando também o jogo começar. E a gente estava dando uma volta conversando. E a gente estava olhando. O estádio do Belo Jardim é um estádio pequenininho, mas é um estádio até bem organizado. O acesso é legal, não o acesso da cidade, né, mas o acesso do estádio, a entrada, tudo. É um estádio pequeno, porém bastante organizado. É do Sesc, né? Não é da prefeitura, isso, é do Sesc. Isso. Agora, quando nós fomos dar essa caminhada pelo gramado, meu amigo... Só buraco. Tinha buraco e não era pouco buraco, não era muito buraco. E eu acredito que recentemente eles devem ter feito algum serviço de irrigação automática, algo desse tipo, porque tava aqueles rasgões de um lado ao outro do campo. E Tininho olhou para mim e fez: imagina agora, um jogador meu vem e se machuca aqui, passa o resto do campeonato fora, a gente faz o quê? Só pagar o prejuízo. Mas esse é um dos fatores que ocorre para que o futebol brasileiro esteja indo à falência. De 2006 para cá, o futebol brasileiro deixaram de existir 174 equipes profissionais. Deixaram de existir. Deixaram de existir 174 equipes profissionais. De 2006 para cá, para 2012. Esse índice até 2012. Por quê? Vários fatores. Primeiro, né, essa maluquice de Clube dos 13, dinheiro só para uns, para outros não. Né? As federações vinculadas à CBF, dependendo da CBF, ninguém tem voz autoritária sobre a CBF, todo mundo faz o que ela manda. Né? A prova está aí. Futebol paraibano, zero. Futebol alagoano, zero. Futebol do Rio Grande do Norte, né? Tentando se recuperar. E o restante? Você conhece algum clube do Maranhão? Se você perguntar para uma criança, a criança não sabe. Porque está se acabando. Piauí, está se acabando. Né? Amazonas, zero. Quer dizer, isso é a prova. O que vai dar um alerta e um alento nesse campeonato é o Nordestão. É o Nordestão. O Nordestão é que vai, realmente. Eu tenho um dado interessante sobre o Nordestão. O Nordestão, na sua primeira fase, ele levou simplesmente para o sul do país, pela a televisão que fazia, né, Esporte Interativo, uma audiência maior do que o Campeonato Paulista. Uhum. O Campeonato Paulista não chegou a ter 10% do que o Nordestão estava colocando em termos de audiência na televisão. Então o Nordestão vai começar a levantar isso. Agora eu não sei se a CBF e a Rede Globo, que é quem manda no futebol, né, vai querer isso. Né? Antônio, vale ressaltar e sem a maior TV por assinatura
exibindo o campeonato, né? Que é a Sky, né? Esse feito nosso João está aqui nos estúdios, falou que sem ter a TV por assinatura, que é a Sky, que é a maior, né? Que tem a maior audiência no país. Mas para você ver que o futebol brasileiro, ele vem se acabando pouco a pouco. Por vários erros, próprias federações erram. Como é que você tem uma federação pernambucana em que coloca no seu regulamento que o clube para disputar o campeonato do interior, o clube do interior para disputar a Série A, ele tem que ter seu estádio próprio. Aí o clube entra sem ter o estádio. Isso não é esse ano não estou falando desse ano do Pesca, eu estou falando do decorrer dos anos, da era Carlos Alberto Oliveira para cá. Que vários e vários acontecimentos fizeram com que os clubes fossem apagando. Né? Quantas equipes disputaram o Campeonato Pernambucano que a gente conhece? Várias, mas cadê essas equipes? Se acabaram. Qual é o incentivo que tem Paulista de botar mais um clube na primeira divisão?